5 países, 5 histórias marcadas por sofrimento, luta e esperança. Hoje, mergulhamos nas realidades de Mianmar, Sudão, Síria, Iêmen e Somália, lugares onde a guerra destruiu lares, sonhos e vidas, mas também lugares onde a força humana se recusa a desaparecer. Em Mianmar, o golpe militar de 2021 transformou um sonho de democracia em pesadelo. O governo foi derrubado à força e o povo respondeu com protestos e resistência. Quando os militares começaram a atacar civis, grupos de defesa armada surgiram. Milhares morreram, milhões fugiram, mas a luta por liberdade continua. Em meio à devastação, comunidades tentam se ajudar, mostrando que a coragem pode florescer mesmo sob repressão. No Sudão, a guerra é entre líderes militares que transformaram as cidades em zonas de batalha. Milhões fugiram de suas casas, deixando tudo para trás. A fome é uma ameaça constante e o sistema de saúde está em colapso. Mas as pessoas não desistiram. Em campos de refugiados ou nas ruas de Khartoum, gestos simples de solidariedade mantêm a esperança viva. Na Síria, mais de uma década de guerra deixou milhões de mortos e deslocados. A busca por liberdade, iniciada em 2011, foi sufocada por bombardeios, conflitos de interesses e o surgimento de grupos extremistas. Uma geração inteira cresceu sem conhecer a paz. Mas, mesmo nas cidades em ruínas, professores ensinam crianças, médicos salvam vidas e as pessoas continuam sonhando com o dia em que poderão reconstruir suas vidas. No Iêmen, o conflito entre forças internas e externas causou a pior crise humanitária do mundo. Famílias lutam contra a fome, enquanto hospitais são destruídos. Mesmo assim, comunidades se organizam para dividir o pouco que têm. Cada ato de solidariedade é uma demonstração de que a esperança ainda não morreu. Por fim, a Somália, que há décadas enfrenta conflitos entre clãs e grupos extremistas. O país também sofre com secas severas que deixam milhões sem comida. Apesar disso, o espírito de luta do povo é inquebrável. Jovens encontram alegria em esportes, famílias se apoiam e pequenas comunidades resistem, mostrando que a vida continua mesmo diante de desafios gigantescos. 5 países, 5 histórias de luta, resistência e esperança em meio a tragédias inimagináveis. Cada um carrega marcas profundas da guerra, das disputas internas e do impacto de interesses externos. Vamos explorar como o mundo reage, quem são os responsáveis e como esses povos lutam para sobreviver e resistir. Enquanto alguns países enviam ajuda humanitária, abrem suas fronteiras para refugiados e condenam publicamente os conflitos, outros preferem o silêncio ou agem em benefício próprio. A falta de uma resposta unificada, muitas vezes bloqueada por disputas políticas no Conselho de Segurança da ONU, perpetua a sensação de abandono. E o que dizer das sanções econômicas? Embora destinadas a punir líderes e grupos armados, frequentemente acabam prejudicando as populações mais vulneráveis. Em Mianmar, o golpe militar em 2021 foi movido pela ganância de poder de um exército acostumado a controlar o país. No Sudão, a disputa pelo comando revela ambições pessoais de líderes que ignoram o sofrimento de milhões. A Síria tornou-se o palco de interesses globais, onde potências como Rússia, Irã e Estados Unidos jogam um xadrez sangrento. Já no Iêmen, a rivalidade entre Arábia Saudita e Irã transformou um conflito interno em uma catástrofe humanitária. E na Somália, décadas de desgoverno e a ação de grupos extremistas mantêm a população em um ciclo de miséria e medo. Para muitos, a fuga é a única saída. Cruzar fronteiras, buscar refúgio em outros países ou mesmo arriscar a vida em travessias perigosas é um preço que milhões estão dispostos a pagar. Mas ao escaparem, enfrentam novos desafios: discriminação, condições precárias e a difícil adaptação a uma nova realidade. Os recursos naturais que poderiam ser a salvação dessas nações frequentemente são a razão de seus tormentos. Jade, gás natural, petróleo e minerais tornam-se ferramentas de opressão e disputa. Em vez de promoverem o desenvolvimento, alimentam guerras e atraem interesses estrangeiros que priorizam lucros em detrimento de vidas humanas. A combinação de interesses globais, rivalidades locais
e a impunidade para crimes de guerra criam um terreno fértil para a continuidade dos conflitos. Governos fracos, divisões internas e a ausência de justiça transformam essas regiões em labirintos sem saída. Ainda assim, a esperança sobrevive. Mesmo diante do desespero, vemos comunidades que se unem, famílias que resistem e jovens que sonham com dias melhores. A força humana, mesmo nas piores condições, é uma lembrança poderosa de que a resiliência pode triunfar sobre a tragédia. Essas histórias não devem ser esquecidas. Elas são um chamado para a ação, uma lembrança de que, em um mundo conectado, as dores de uma nação devem ser sentidas por todas as outras. Afinal, a humanidade é uma só. A tragédia que se desenrola em Mianmar, Sudão, Síria, Iêmen e Somália nos desafia a refletir sobre o que realmente significa ser humano. Em meio ao sofrimento, a luta constante pela sobrevivência e as atrocidades cometidas, vemos algo que não podemos ignorar: a resiliência, a capacidade de manter a esperança acesa, mesmo quando tudo parece perdido. Esses povos enfrentam uma batalha que vai além da guerra. É uma luta por dignidade, por um futuro, por um direito fundamental à paz. Ao olharmos para essas histórias, não podemos nos permitir ser apenas espectadores. A distância geográfica ou política não diminui a responsabilidade que temos em entender, apoiar e agir. Afinal, o sofrimento de uma parte do mundo é, de alguma forma, o reflexo de nossas próprias escolhas, ações e omissões. Que possamos aprender com a força dessas pessoas e nos lembrar que, em cada ato de solidariedade, em cada gesto de resistência, reside a verdadeira humanidade. Que a esperança não seja apenas uma palavra, mas uma prática diária que nos une e nos motiva a fazer a diferença. Se essa reflexão tocou você, se você acredita que a solidariedade e a compreensão são os primeiros passos para a mudança, não deixe de se inscrever no nosso canal. Juntos podemos ampliar essas vozes e compartilhar histórias que precisam ser ouvidas. Inscreva-se e faça parte dessa jornada de conscientização e ação.